E aí, pessoal do direito, hoje a gente vai desvendar um dos institutos mais clássicos do direito civil, a hipoteca. Vamos construir juntos, do zero, uma compreensão sólida de como essa garantia funciona, desde o seu conceito básico até as regras mais cruciais. Bora lá? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar pelo alicerce, entendendo o que é a hipoteca. Depois, vamos subir para os pilares essenciais, as suas características. Na sequência, vamos ver como ela sai do papel e vira realidade. Aí, a gente explora as diferentes faces da hipoteca e, para fechar, duas regras de ouro que sustentam todo o sistema. Então, para começar, vamos colocar a primeira peça dessa construção. Afinal de contas, o que é exatamente uma hipoteca para o direito? A grande sacada da hipoteca é esta. Ela é um direito real de garantia. Isso quer dizer que a garantia está colada no bem e não na pessoa do devedor. E o mais interessante é que o proprietário continua com a posse do imóvel. Ele pode usar, morar, alugar. A posse só será perdida se a dívida não for paga. É uma ferramenta poderosa que garante o crédito sem tirar o bem de circulação. Essa definição clássica resume perfeitamente a ideia central. O imóvel fica sujeito ao pagamento da dívida, mas a posse continua com o dono. É bom lembrar que o credor não pode simplesmente chegar e tomar o bem para si. Ele precisa iniciar um processo de execução na justiça para que o imóvel seja vendido e a dívida, aí sim, seja paga com o valor dessa venda. E aqui a coisa fica bem interessante. A hipoteca vai muito além da casa ou do apartamento. A lei permite que bens de altíssimo valor, como estradas de ferro, recursos naturais e até mesmo navios e aeronaves, sejam hipotecados. Claro, esses últimos são bens móveis, mas eles têm leis especiais e registros próprios que viabilizam esse tipo de garantia. Ok, agora que a gente já sabe o que é, vamos analisar as características que fazem da hipoteca, bem, a hipoteca. São os pilares que definem a sua natureza jurídica. Primeiro pilar, a natureza de direito real. Isso dá à hipoteca um efeito erga omnes, ou seja, ela vale contra todo mundo. A garantia está no imóvel, não é só uma promessa do devedor. Na prática, isso significa que se o devedor vender o imóvel, não tem problema para o credor. A hipoteca continua ali, grudada no bem. O segundo pilar é o caráter acessório. É bem simples. A hipoteca é como uma sombra da dívida. Ela não existe por conta própria. Se a dívida principal deixa de existir, seja porque foi paga ou por qualquer outro motivo, a hipoteca se extingue junto de forma automática. Sem dívida, sem hipoteca. Terceiro pilar, e esse é fundamental, a indivisibilidade. Pensa na seguinte situação: o devedor já pagou 99% da dívida. Ele pode pedir para liberar 99% do imóvel da garantia? De jeito nenhum. A hipoteca continua valendo sobre o imóvel inteiro até o último centavo ser pago. É uma proteção muito forte para o credor. E, por fim, o famoso direito de sequela. É aqui que a gente vê o poder do direito real na prática. A hipoteca literalmente persegue o bem, não importa para quem ele foi vendido. A garantia segue o imóvel, não importa em que mãos ele esteja. Certo, já entendemos a teoria. Mas como é que isso tudo sai do campo das ideias e vira uma garantia de verdade, com força jurídica? Vamos ver agora o passo a passo da formalização. O caminho para formalizar uma hipoteca tem 3 etapas que não podem ser puladas. Primeiro, o título, que é o documento que cria a hipoteca, como um contrato. Segundo, a especialização, onde se descreve com todos os detalhes qual é a dívida e qual é o imóvel que a garante. E o terceiro passo, que é o que realmente muda o jogo, o registro no cartório de registro de imóveis. É esse registro que torna a hipoteca pública e a transforma em um direito real de verdade. E essa frase do Lacerda de Almeida é um verdadeiro mantra. Hipoteca não registrada é hipoteca não existente. Sem o registro, o que se tem é apenas uma promessa entre as partes, um crédito pessoal, mas sem a força da garantia real que vale contra todo mundo. Bom, mas nem toda hipoteca é criada da mesma forma. Elas podem nascer de circunstâncias diferentes e, por isso, a gente tem 3 tipos ou espécies principais. Vamos dar uma olhada? A origem da hipoteca é o que define seu tipo. A convencional é a mais comum. Nasce de um contrato, de um acordo de vontades. Já a legal é imposta pela própria lei, para proteger pessoas em situações específicas, como os filhos em caso de um novo casamento do pai ou da mãe. E, por fim, temos a judicial, que surge de uma sentença condenatória para garantir o pagamento determinado pelo juiz.
E falando da hipoteca convencional, tem um detalhe muito importante, a chamada perempção. O registro dela tem um prazo máximo de validade de 30 anos. Depois disso, ele caduca. A ideia da lei é evitar que os imóveis fiquem com essa amarração para sempre. Se as partes quiserem continuar a garantia, vão precisar fazer tudo de novo, um novo título e um novo registro. Para fechar a nossa construção, vamos ver duas regras de ouro. São proibições que a lei estabelece para manter o equilíbrio e a justiça no uso dessa garantia. Regra número 1. É proibido impedir a venda do imóvel. O Código Civil é bem claro. Qualquer cláusula que proíba o dono de vender o bem hipotecado é nula. Ele tem o direito de vender. E a hipoteca? Simplesmente acompanha o imóvel, vai junto para o novo proprietário por causa daquele direito de sequela que a gente já conversou. E a regra número 2, importantíssima, a proibição ao pacto comissório. O que é isso? É a proibição de uma cláusula que autoriza o credor a simplesmente tomar o imóvel para si caso a dívida não seja paga. Isso não pode. O caminho correto, determinado pela lei, é a execução da garantia, ou seja, a venda do bem em leilão público. Isso protege o devedor e garante que, se sobrar algum valor após o pagamento da dívida, ele retorne para o dono do imóvel. E assim a gente conclui a nossa análise sobre a arquitetura da hipoteca. Fica agora uma reflexão final. Com o crescimento de outras garantias, como a alienação fiduciária, que é bem mais ágil, qual será o futuro e a relevância da hipoteca no cenário jurídico aqui do Brasil? É um bom tema para a gente continuar pensando.